Alguns exemplos que podemos utilizar de pessoas famosas que utilizaram fertilização in vitro são a Taeme, da dupla Taeme Thiago, a Ivete Sangalo e a Karina Batti. A fertilização in vitro é um procedimento de reprodução assistida. É uma técnica que tem como objetivo coletar óvulos diretamente dos ovários de uma mulher e fertilizá-los com o sêmen de laboratório. É um procedimento importante e uma alternativa para casais com dificuldade de engravidar, com idade avançada ou homoafetivos, ou até com condições genéticas que podem ser passadas para o bebê. Como é feito o procedimento de fertilização in vitro? O passo a passo, ele segue as seguintes etapas. Primeiro, a estimulação ovariana. Ela é o primeiro procedimento realizado na fertilização in vitro. O processo é feito por meio de medicamentos injetáveis que aumentam as doses do hormônio folículo estimulante no organismo da mulher. Dessa forma, é possível recrutar um número maior e potencializar a capacidade fértil da mulher. Os medicamentos são administrados por meio de injeções subcutâneas ou por via oral. O crescimento dos folículos ele é acompanhado através de ultrassons seriados. Quando o folículo atinge um tamanho adequado, é administrado um medicamento à base do hormônio gonadotrofina coriônica humana, HCG, para amadurecer os óvulos e induzir a ovulação. Existem diversos protocolos de estímulo ovariano que variam conforme a causa de infertilidade tratada com a fertilização in vitro. O tempo de duração da estimulação ovariana varia de 9 a 12 dias em média. O segundo passo é a captação dos óvulos. O objetivo desse procedimento é obter os óvulos existentes dentro dos folículos dos ovários após a fase de estimulação. É preferencialmente agendado entre 34 e 36 horas após a injeção do hormônio HCG. A captação dos óvulos é realizada com a paciente em sedação endovenosa, sendo que também são administrados remédios para aliviar a dor. Como dito anteriormente, o procedimento é feito por meio de punção ovariana com uma agulha guiada por ultrassom transvaginal. O líquido proveniente dos folículos é coletado em diversos tubos de ensaio que aguardam conteúdo em banho-maria. Em seguida, o material é entregue para a equipe de embriologistas para análise. É possível coletar uma quantidade significativa de óvulos em um período aproximado de 30 minutos. Na sequência, os óvulos são colocados em um líquido nutritivo e mantidos em estufa até o momento ideal para realizar a fertilização in vitro. O terceiro passo é a cultura de blastocistos. Após a fertilização do óvulo pelo espermatozoide, o embrião gerado divide-se rapidamente e aumenta seu número de células. Com essa expansão na quantidade de células, o embrião fica mais compactado e agrupa cada vez mais células. Exemplificando, depois de 3 dias da fertilização, um embrião com bom desenvolvimento contém 8 células. No quarto dia, esse mesmo embrião pode chegar a ter 32 células. Quando isso não acontece, o embrião atinge um estágio de mórula, que é quando é formada uma cavidade contendo um líquido proveniente do útero. No quinto dia, o embrião encontra-se em estágio de blastocisto, fase no qual podem ser biopsiados para análise genética, caso esta seja a conduta proposta para o casal. O atingimento da fase de blastocisto é fundamental, pois os embriões que estão nesse estágio possuem maior potencial de implantação no útero e, consequentemente, oferecem maiores taxas de sucesso. A quarta etapa é a transferência de embriões. Ela ocorre com a utilização de um tubo fino e flexível, que é o conhecido catéter, dentro do útero por meio do orifício externo do colo uterino. Uma seringa com um ou mais embriões em suspensão no fluido estará ligada à extremidade do catéter para que o fluido seja empurrado para dentro do útero através do tubo. Na maioria das vezes, a transferência embrionária não necessita de anestesia. Isso porque o desconforto causado pelo procedimento é similar ao do exame de Papa Nicolau. A paciente também não precisa estar em jejum, apenas com a bexiga cheia para a realização do ultrassom. Ele acontece dentro de 3 a 5 dias após a fertilização dos gametas, e é aconselhável que a paciente fique em repouso relativo por 2 dias. O uso dos medicamentos indicados pelo médico para suporte da gravidez deve ser mantido. O exame de gravidez é feito dentro de 9 a 12 dias após a transferência dos embriões. Atualmente, a técnica que é mais utilizada é o ICSI, tendo uma maior chance de êxito, porque ele consegue englobar homens com pouca quantidade ou sem espermatozoides no sêmen, ou até mesmo com vasectomia.
Ou também ele engloba também mulheres com casos de trompas ou tubas uterinas obstruídas por endometriose, laqueadura ou infecção. Essa injeção intracitoplasmática, ela funciona uma vez obtidos os óvulos, eles são deixados em meio à cultura e distribuídos em placas. E simultaneamente o sêmen também ele é obtido e vai para a parte de selecionar os melhores espermatozoides. E aí ele imobiliza a cauda de um, e aí ele é aspirado por uma agulha bem fininha, e aí eles injetam no óvulo, que ele é fixado com a ajuda de uma micropipeta, e aí ele é injetado dentro do óvulo. Essa técnica, ela surgiu como uma evolução do SUSY, que ele consistia em colocar os espermatozoides embaixo da zona pelúcea do óvulo, e isso em alguns casos, acidentalmente o espermatozoide, ele foi levado para o citoplasma, que aí resultou na fertilização do óvulo. E foi a partir desse método, nasceu de um casal de italianos, em 1992, a primeira pessoa. E hoje é usado no mundo inteiro e hoje ela realmente é a mais utilizada. Na FIV convencional, depois que se obtém os óvulos e os espermatozoides, que nesse caso, né, já tipo, por não ser um fator masculino mais grave, né, aí eles vão ser obtidos através da ejaculação. E aí ele se prepara para uma grande quantidade de espermatozoides móveis e separa também os óvulos. E a embriologista, ela vai colocar os espermatozoides em volta de cada óvulo, e aí esses espermatozoides vão nadar e perfurar. E a camada da célula da granulosa e perfurar a zona pelúcida para que só um entre no óvulo e ocorra a fertilização. A inseminação artificial é uma técnica de reprodução assistida que tem como objetivo processar os espermatozoides laboratorialmente antes de introduzi-los no útero feminino. São passados por 4 etapas. A estimulação leve da ovulação da mulher. O sêmen é coletado e separado durante o preparo, separados os melhores espermatozoides. A inseminação é realizada através de um catéter que é inserido no útero para transferir os espermatozoides já preparados. E a última etapa após um período, a mulher recebe alta e pode continuar sua rotina normalmente, até fazer um teste de gravidez para descobrir se a mulher está grávida ou não. E isso acontece depois de 2 semanas da inseminação.